Louvado seja o nome do meu Pai Celestial, que reina para todo sempre, no céu e na terra. O meu Pai, o seu nome é Yahweh, o Pai Todo-Poderoso que reina, e deu poder ao seu Filho Yahushua. Todo o poder, disse ele na sua ressurreição, me foi dado no céu e na terra, e eu darei a quem ele escolheu. Yahweh, seja poderoso em nome de Yahushua, porque tu é bom, ó Pai. Vou cantar um Salmo número 5 e fazer mais um vídeo segundo a tua inspiração, ó Pai Celestial. Em nome do teu Filho Yahushua é que eu te clamo, nesse momento e infinitamente. Yahweh seja louvado. Salmo número 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Mestre Yahweh, atenda a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Pai meu, Yahweh meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Mestre Altíssimo, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um pai que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece-se a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Mestre Altíssimo aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor me inclinarei para o teu puro templo. Yahweh, Mestre Yahweh, guia-me na tua justiça por amor, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua. Declara os culpados, oh, Yahweh. Caia por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se honrem os que amam o teu nome, Yahweh, Yahweh. Pois tu, Mestre Altíssimo, Yahweh, abençoarás ao justo, circuncidá-lo da tua benevolência, como de um escudo. Yahweh, louvado seja o teu nome, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Aqui no Salmo número 5 começa assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor.
Eu não falo essa palavra, Senhor, porque ela foi lançada para o Senhor Sol, o Deus Sol, ao qual foi criado pela idolatria dos romanos antigos. Antes deles criar o calendário romano, eles já adoravam dessa maneira e tinham o seu dia chamado Dia do Sol. Você lê as histórias dos calendários, ou do calendário juliano, o qual foi criado 46 anos antes do Messias, que você verá esta ensinamento, que eles não tinham um calendário antes, mas assim o criaram um calendário extraindo o modelo do povo egípcio. Pois o povo egípcio, lá viveram o povo do Altíssimo, e eles andavam no calendário, não mostra nos filmes, nas histórias, nas novelas, não mostra essas coisas. Esse calendário não é revelado por essas escrituras, ou pelas novelas, ou pelos filmes, os quais é mostrado. Mas a palavra do Altíssimo que vem sobre mim neste momento, em nome de Yahushua que reina para todo sempre, ele deu poder aos seus escolhidos no dia de Pentecoste, e esse poder se estendeu até a confim dos séculos, e esse poder ampliará neste final de século para conceder a bênção a qual foi determinada ao povo do Altíssimo, aos que morreram na esperança de ressurgir novamente e morar no reino do céu, e reinar com o Pai Celestial no seu céu. O céu o qual ele refere aqui é um erro grande da expressão céu. A expressão céu significa o reino celestial no planeta céu. Mas esse céu, qual eles falam aqui em nosso tempo, refere-se a esse céu, tempo e espaço, qual existe do céu, a outros planetas e até ao próprio reino do céu, do planeta céu. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Pai meu. Aqui está, meu Pai, Pai meu, pois a ti orarei. Mas está escrito aqui, Deus meu. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Mas aqui estará assim, Deus meu, Pai meu, pois a ti orarei. Mas eu falo em nome do meu Pai, que é o meu Pai Celestial que me criou. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Pai meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Mestre Altíssimo, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu és um Pai que tenha prazer na iniquidade, que não tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Aleluia! Tu não és um pai que tenha prazer na iniquidade de forma alguma, mas contigo jamais habitará o mal, o qual o mal existiu. Por Lúcifer, o antigo dragão, a serpente, o qual começou a exercitar a função do mal no planeta Terra, e ele causou o mal à geração celestial, ao qual eles vieram enganados para o planeta Terra. Aleluia! Esse ser, conforme já falei em outros vídeos, é um ser poderoso, o qual era o segundo lá no céu. Era muito antigo
e muito firme o seu conhecimento, mas ele se corrompeu, escolhendo o reino das trevas, e cometeu esse grande engano, esse grande maligno pecado, o qual ele cometeu. Yahweh seja louvado, agora e para todo sempre, porque ele é o único que deu poder ao seu primogênito na terra para viver como homem, para resgatar essa geração que foram enganadas, que vieram lá do céu para o planeta Terra. Yahweh seja louvado agora e para todo sempre. Em nome de Yahushua, seu filho primogênito, o qual ele enviou no planeta. Ele novamente, ao introduzir seu filho no mundo, disse, e todos os querubins, os anjos, aqui diz, mas não falo anjos porque anjo tem a letra J, e não se deve pronunciar esse nome anjos, mas falo apenas os seres celestiais, os quais eles prestam muito atenção ao Filho do Altíssimo, porque todos eles estarão como homens no planeta no período que o Messias falavam com eles. Eles já ouviam, porque foi essa a promessa a qual eles viviam como homens e receberam essa promessa de novamente encontrar o Messias, o seu primogênito, aquele que tira o pecado do mundo. E eles morreram nessa esperança. E ali então o Mestre Altíssimo falou e escolheu todos aqueles que estavam ali presentes. Escolheu 12 apóstolos, 12 seguidores, ele escolheu, mas entre veio um mal escolhido. Foi entregue a ele de uma forma estranha. Esse aqui ele é bom, inteligente, sábio, ele é um bom administrador, ele pode fazer uma obra junto com nós. E vamos. E assim ele entrou, o Judas, o qual é chamado de Judas, representando aqui a idolatria dos judeus. Porque esse nome judeus e Judas é derivado um do outro. Aleluia! É derivado também daquele que estava sendo julgado junto com o Messias. Naquela noite ao qual ele estava sendo julgado. Então chamaram e disse para o povo do Altíssimo, vocês querem que solta Barrabás ou solta o Messias Yahushua? Vocês querem que solta o Jesus ou solta Yahushua, o Messias? E eles preferiram Barrabás, o Jesus daquela época. Yahweh seja louvado. E assim desejaram que fosse morto aquele Filho do Altíssimo chamado Yahushua, o qual foi morto, e a gente já sabe essa questão da sua ressurreição, sabe do poder que ele derramou no dia de Pentecostes, porque ele apareceu aos apóstolos depois da sua ressurreição. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eu dou a quem eu a quero, porque o Pai assim o me deu. Ficai em Jerusalém. Depois de 40 dias que ele estava junto com os apóstolos, ele disse essas palavras com seus seguidores. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E assim eles ficaram em Jerusalém depois da sua partida e até o dia que recebeu o poder do Altíssimo. E eles
assim realizaram a obra, a qual já se sabe nessa história, mas estou apenas repetindo, porque vai haver repetições para que haja continuação na história no período do milênio. Todos deverão relembrar dessa história a qual aconteceu no dia de Pentecostes. Yahoo, porque tudo tem a ver com esse poder maravilhoso qual me usa hoje nesse momento para falar a respeito desse reino celestial, o qual o Altíssimo me dá inspiração para falar. Yahoo seja louvado agora e para sempre. Aqui diz, dá ouvidos à minha palavra, ó mestre Yahoo. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Pai meu, Rei meu e Pai meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Mestre Altíssimo, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu, ó Pai Celestial, que não é um Pai, que não tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não perarão a tua vista. Aborreces a todos os que praticam maldade. É assim a maldade a qual está na humanidade, nos sistemas de governos mundiais, cometendo uma grande maldade contra a população. Não estão preocupados com a morte, a qual eles são mortais também. Deveriam então se preocupar muito com eles próprios, não autorizando leis que matam alguém. Conforme está explícito, conforme está claro, que muitos governantes apoiam a tal morte como algo que resolve as coisas. Esta morte surgiu no primeiro filho que era de Adão, representado como de Adão, Caim, que matou o seu irmão, inspirado por o espírito do maligno que estava nele, o espírito da serpente, o qual era o mesmo espírito de Satã, porque ele ali já era Satã. Yahushua, então, ele veio na terra depois de 4.000 anos. Ele nasceu e ali cresceu em Jerusalém, e aí ele pregou para todo aquele povo. E chamou os seus 12 apóstolos, e entre eles havia um chamado Judas. Esse Judas de hoje, o qual menciona como Judas, foi colocado esse nome nele como uma vingança para os judeus, que também são chamados judeus pelos romanos. Os romanos chamam os judeus de judeus como uma vingança, como alguém que é falso, como alguém que é injusto, como alguém que é mentiroso, como alguém que une a eles para cometer erros. Pois Judas foi um falso. Judas, judeus, Jerusalém, esses nomes são corrompidos. E Jesus, aleluia, Yahoo, porque era Yahushua que foi julgado ali por aquelas nações a qual estavam ali presente. O presente nação judaica e a presente nação romana, a qual participaram da morte do Messias e Yahushua, e fez a condenação segundo a profecia havia de se cumprir. Para confirmar os seus erros, as suas mentiras, as suas palavras enganosas,
pois eles são homens sanguinários, o qual é mencionado no Salmo aqui, número 5. Porque são homens sanguinários que formaram aquele tragédia de matar o primogênito do Pai Altíssimo, mas na realidade ele teria que morrer pelos próprios irmãos, pelos próprios inimigos, que se tornaram amigos que eram inimigos. Aleluia, Yahweh, porque os povos Yahodim, eles carregavam o nome do Altíssimo na Jerusalém, Yahushalaim, mas isso se acabou tudo quando eles participaram da morte do Messias Yahushua. E ali então o Messias morreu e ressuscitou, e no dia de Pentecostes deu poder aos seus escolhidos, ao seu povo. E eles então falaram a respeito do reino do céu, o qual o reino do céu em breve há de acontecer no período do milênio. Há de acontecer a vingança, a qual há de ser exercida no período, no começo, antes e depois do milênio. Aleluia, Yahweh. Antes e de continuação do milênio. É isso ao qual a palavra que o Altíssimo me deu nesse momento para falar. No versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e da tua bondade, e em teu temor me inclinarei para o teu puro templo. Mestre Altíssimo, Yahweh, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, ó Yahweh, porque este é o caminho ao qual ele me guiou para andar. O caminho do Altíssimo Yahweh é o caminho do reino do céu. Quem encontrar esse caminho louvará o nome de Yahushua, porque o nome de Yahweh está no seu Filho amado Yahushua. Louvado seja o nome de Yahushua, porque significa salvação. A salvação vem do Pai Celestial, que o Filho nasceu em Yahushalaim, na Jerusalém. Ele veio do céu em outro tempo, depois da criação do mundo, depois da criação do homem no planeta. Ele veio na terra. E ali então ele estava resgatando o seu corpo mortal para imortal. E assim ele ressurgiu e ressuscitou e apareceu ao seu povo. Esta é a verdade, a qual está na escritura dos profetas, nos antigos e nos modernos de hoje, que hoje eu sou um moderno servo do Altíssimo, filho dele, e também servo. Yahushua seja exaltado, porque ele é bom, ele é que merece toda a honra em nome do seu Pai, que deu esse poder para ele. Esse poder para que ele pudesse reinar no planeta Terra. E assim ele reinará no período do milênio. Yahushua seja exaltado, porque não há, verso 9, do capítulo 5 do Salmos 5, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam-se com a sua língua, declara-os culpado. Ó Pai Yahweh, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da maldade, da multidão de suas transgressões.
pois se revoltaram contra ti. No dia que eles escolheram matar o Messias e Yahushua, eles escolheram a pior das maldades, a qual existiu no planeta. Porque escolheram tirar a vida do Filho do Altíssimo, o qual veio para morrer e resgatar a vida infinita, a qual aqueles seres que vieram do céu, que foram enganados para ser homens no planeta Terra, ele veio para resgatar, porque ali estavam em carne. O espírito deles estava ali em carne, e assim continuou por um bom tempo, e continuará. No período agora que entrará o milênio, é a última geração de seres mortais que existirá no planeta. Aleluia, Yahweh. A respeito da transformação, todos serão transformados, vivificados e reinarão com ele durante o período do milênio. Porque Satã será preso imediatamente antes do milênio. Ao completar o milênio, ele será preso. Aleluia, Yahweh, porque ele é bom, o Altíssimo é bom, o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Ele deu poder ao seu Filho para isso, para reinar. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse ele, e ele reinará nesse período do milênio. Louvado seja o seu nome agora e para todo sempre. Eles são lisonjeadores. Eles elogiam pessoas para usar de falsidade com elas. É assim que eles vivem no reino político de hoje. A gente vê isso entre as nações. Eles lisonjeiam pessoas para enganar eles, para que eles votem neles e eles continua a governar enganosamente a humanidade. Porque o ser humano sente essa falta de ser administrado por alguém. Você que está me ouvindo, preste bem atenção nesse começo do milênio, pois o reino que há de ser preparado para ti. Não é essa forma de vida que vai te dar esse poder, mas o reino celestial, o Rei que ressurgiu e ressuscitou e subiu ao céu depois de 40 dias. É ele, o Rei Yahushua, que manifestará e dará o poder aos seus escolhidos para reinar no período do milênio, conforme diz a sua palavra. Yahuwah seja louvado e exaltado para todo sempre, porque ele é bom. É ele que há de reinar nesse período do milênio. É ele que te convida para que você faça parte com ele. Aleluia, Yahushua. É o seu rei. Ele que tomará o poder de reinar a partir do seguinte momento que você escolher. Porque é ele que quer te dar a vida infinita, é ele que quer te salvar, é ele que te perdoa. É ele o único que pode dar a vida infinita para todos os que acreditam no seu nome. Aleluia, Yahushua, porque ele é bom. E o Pai Celestial, segundo diz nessa palavra no versículo 10, declara os culpados. Ó Yahuwah, caia por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da sua multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti.
exulte eternamente, infinitamente. Eu não gosto de falar essa palavra eternamente porque vem do Deus, do ídolo éter, o qual realmente é uma idolatria. As palavras que vêm do El, eterno, vêm do ídolo éter. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exulte a terra infinitamente, por quanto tu os defendes. E em ti se alegrem os que amam o teu nome, ó Yahweh. Qual é o nome o qual o salmista mencionou aqui? O nome do Pai Celestial, o qual seguiu Moisés. Yahweh. Yahweh. Esse foi o nome o qual guiou Moisés no deserto, o qual deu força a Moisés para viver governando naquele tempo, ensinando aquele povo a verdade a qual estava sendo ensinada para eles. E eles tinham muita contaminação do Egito entre eles, por causa da vida que eles viveram no Egito. Mas saiu dali uma grande nação do Egito. A promessa do Pai se cumpriu desde o tempo que nasceu Sete. E Sete foi a bênção a qual foi reservada para esse final de século. A geração dele é a qual está neste momento falando em nome de Yahushua, que é o rei do céu. O seu pai lá era Adão, mas hoje é Yahushua. Aleluia! Ele é uma nova criação, porque ele viveu como homem no planeta. Ele morreu e foi apagado a sua memória, porque ele ficou sem corpo. Todos os que morreram antes do dilúvio ou no dilúvio, aleluia, foi apagada a sua memória, e eles então serão vivificados por Yahushua, o seu Pai, que criou o céu e a terra juntamente com o Pai Celestial, com o seu Pai. Adão viveu lá e assim entrou no mundo para salvar a humanidade. Hoje ele foi apagado a sua mente igual a todos. Imagine você como o Pai Celestial. E ele acreditava tanto no seu Pai, de uma forma completa. Ele sabia que seria apagada da sua memória aquela vida a qual ele teve no dilúvio, antes do dilúvio. Mas reviveria a vida infinita a qual ele morreu na esperança de vida infinita. Todos os que morreram lá no tempo do Messias, do tempo